Oi, a gente não se conhece, mas eu te garanto que eu sei algo sobre você. Você morre de medo do futuro. Eu arrisco dizer que só dois tipos de pessoas não sentem o mesmo: os psicopatas e, bom, os mortos. Sabe quando você escuta uma história bizarra e é difícil até de acreditar que ela realmente aconteceu? Pois bem, eu descobri uma que, olha, existe um serial killer. Cara, escuta bem. Ele castrou o pai e passou a praticar canibalismo. Sabe com quem? Com os próprios filhos. Contrariando todo o nosso senso de justiça, você acha que ele se deu mal? Não nada. Ele teve fama, dinheiro e todo o poder que ele quis. Só que, como nem todos são flores, ele se sentiu perseguido pelas últimas palavras do seu pai, que foi algo mais ou menos: chegará um dia que os seus filhos te farão sentir a mesma dor que eu tô sentindo agora. Pois bem, guarda essas palavras. O assassino ficou obcecado pela ideia de ter sido amaldiçoado. Ou seja, ele decidiu que ele não teria filhos. Mas o único método contraceptivo da época era pedir para Deus ter piedade. Acabou que seu pai se tornou só a primeira vítima de um longo show de horrores. Toda vez que um filho seu nascia, como um animal, ele se alimentava. No total, 6 bebês inocentes sofreram nas mãos desse covarde. Foi aí que a esposa dele teve uma revelação poderosa. Assassinos não são monstros, são humanos. E essa é a parte mais assustadora. Mas eu acredito fielmente que um ser humano é o único capaz de derrotar outro da sua espécie. E, a propósito, a mulher conseguiu esconder um dos seus filhos. A criança foi entregue a outra família e injustamente criada em segredo, mas mantendo contato com sua mãe. O seu pai matou seus irmãos, mataria você. Então, a criança cresceu, se tornou um grande homem e decidiu que não mataria o pai, como planejou por tantos anos. Porque a morte é rápida, mas a prisão, por outro lado, é justa. São anos definhando aos poucos, sozinho, apodrecendo um pouquinho mais todos os dias. O nome da criança? Zeus. E o serial killer? Cronos, o impiedoso, o titã que rege o nosso universo. É uma história da mitologia grega. Cronos nada mais é do que uma metáfora belíssima pro tempo. E os gregos tiveram uma sacada, muito interessante com essa história de Cronos. Toda a perversidade desse assassino é para trazer a mensagem de que o tempo é uma força inevitável que consome tudo, incluindo os deuses. E os gregos foram cirúrgicos nessa, a gente vai ter que admitir, porque os anos se passaram e nós enterramos muitos deuses. Nós não acreditamos mais em Zeus, Anubis e tantos outros, mas o tempo continua sendo o rei tirano que consome seus filhos. E o que eu tô querendo dizer com isso? No nosso dia a dia, é normal que a gente não pense na passagem do tempo. Até porque é um pensamento um tanto quanto mórbido pensar que um dia a gente vai morrer. E não só isso, a gente já tem tantas preocupações no nosso dia, tanta coisa pra fazer, trabalhar, estudar, reclamar no Twitter. Eu sei que tudo isso chama muito mais atenção do que pensar na nossa própria morte. Mas pensar que o fim se aproxima é um ótimo jeito de valorizar a vida. Afinal, quanto mais dias passam, menos dias restam. E isso também é verdade para tudo aquilo que amamos. Será que a gente tá focando nas coisas certas? Há alguns anos atrás eu perdi o meu avô. Desde que eu me conheço por gente, o mundo grita comigo. Mas o meu avô me abraçava e fazia chá de erva cidreira, o melhor que eu já tomei, e dizia: filha, você já sofreu tanto, mas levanta a cabeça,
porque você não nasceu pra olhar pra baixo. Mas naquele dia na UTI, eu só consegui olhar o chão. O câncer estava em estágio terminal. E o meu avô continuava um grande homem. Mas naquele leito, o grande homem parecia tão pequeno. Ele tava tão magro. Com a voz doce, ele disse: "Filha, você ainda tem tempo. Não desperdice." Alguns dias depois ele se foi. E eu entendi porque os gregos viam o tempo como um monstro desgraçado. Cronos era mesmo um filho da puta. Por que o vovô tinha que morrer tão cedo? Por quê? Por quê? E eu sei que ele diria: "Filha, procurar motivo pro sofrimento é prolongá-lo." E vô, eu sei, a injustiça é a engrenagem que faz o mundo girar. Coisas ruins acontecem com pessoas boas e pessoas ruins se dão bem o tempo inteiro. O tempo só escancara isso. Então, eu desisti de encontrar um porquê. Mas eu tenho um novo questionamento favorito. Como estamos vivendo as nossas vidas? Artistas e filósofos do mundo inteiro já falaram sobre o maior mistério da vida, a morte. Vladimir Nabokov, autor de Lolita, disse que a nossa existência é um ponto de luz entre duas eternidades de escuridão. Klimt, na sua pintura Os Três Estágios da Mulher, retratou com uma beleza impecável o processo do envelhecimento. MC Vitinho Polêmico, em toda a sua sabedoria, já dizia: Rosa do Pac tá morta, Pac tá viva, eu dou é piroca. Rosa do Pac tá morta, Pac tá viva, eu dou é piroca. Rosa. Fato é, são muitas as visões do tempo. Cada um encontra uma forma de retratar. Hã? Que é isso? Ó? É a pintura mais perturbadora que já existiu aqui dentro. Haha. Essa me pegou. De fato. Eu sempre perguntei o que Goya quis nos dizer com uma arte tão grotesca. E eu descobri que o nome da pintura é Saturno devorando o próprio filho. Lembra a história de alguém? Saturno é uma tradução para Cronos. Mas um detalhe genial dessa pintura é que na história original, Cronos devora os seus filhos crianças. E aqui, Cronos se alimenta de um adulto. Aí que tá o pulo do gato. Com essa pintura, Goya nos diz de uma forma muito sucinta: o tempo consome o homem. E na época que pintou essa obra, Goya sabia que os seus dias estavam contados. O rosto de Cronos, retorcido em medo, não reflete uma lenda antiga. Reflete o nosso medo mais cruel, o medo de acabar. Esse é o olhar de um homem apavorado, sabendo que acabou. Eu tenho certeza que é o olhar que meu avô tinha nas noites sozinho. O mesmo olhar de Goya, provavelmente. E o que eu e você teremos também algum dia. Eu sei que soa um tanto quanto melancólico. Mas pra mim me dá um estranho senso de urgência pra viver a vida. Se a gente tá vivo, significa que tem tanta coisa maravilhosa pra fazer. Veja bem, você vai amar tantas pessoas que você nem conhece ainda. Se despedir de tantas outras que você não imaginava. Há tantos lugares pra viajar, roupas novas pra experimentar, músicas pra descobrir que não vão sair do seu fone de ouvido, piadas pra rir. Há tantos dias que você viverá
e não voltarão, por mais que você queira. A todo momento o universo joga os dados da sorte para cada um de nós, e muitos tiram o azar, perdem o privilégio de existir. Por isso o tempo compartilhado com as pessoas que amamos é tão precioso. Um dia nós os veremos pela última vez. Se você já abandonou algum hobby, já parou para pensar que talvez você nunca mais faça ele de novo? Se tinha um lugar que você costumava ir, mas parou, talvez você nunca mais vá para lá. E se tem algum amigo que você gostava, mas se distanciou, já parou para refletir que você talvez tenha falado com ele pela última vez e nem sabe? A correria do dia a dia nos faz esquecer que tudo tem um prazo de validade e, de repente, já é tarde demais. Como você está vivendo a sua vida? Nós estamos focando nas coisas certas? Nietzsche então se questionou como que os gregos, que viam a vida de forma tão trágica, não sucumbiram ao pessimismo, e encontrou uma resposta interessantíssima. Os gregos não sucumbiram ao pessimismo porque foram capazes de transformar a tragédia em beleza. A beleza não elimina a tragédia, mas a torna mais suportável. E se você tiver gostado desse vídeo, eu vou postar um podcast falando mais sobre a arte de Goya pra galera que entrar no meu Apoia-se com só R$3. Direito da passagem de ônibus. Tem alguma mensagem? Apoiem essa artista independente, que ela deu o nome dela em cada camada de edição. E eu vou postar um vídeo mostrando todos os perrengues que eu passei com esse vídeo, falando sobre processo criativo, pra quem apoiar a partir de 15. Babado, gente! Gosto do dia!